Estamos de volta e hoje nosso convidado é o deputado federal e presidente da Comissão de Ciências e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara, Eduardo Azeredo. Eduardo, então, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Eu queria entrar agora num ponto polêmico, que é o projeto de lei já aprovado no Senado, né, que trata aí da proteção de crimes digitais. Mas ele é polêmico por quê? Eu queria que você explicasse como é esse projeto, do que ele trata. Bom, a polêmica, tudo que é novo é polêmico. Veja que o Twitter é novo e nós tivemos aí recentemente uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral por 4-3, nem lá foi simples a decisão, de que pré-candidato não vai poder usar o Twitter até o início da campanha eleitoral. Veja como uma coisa é polêmica. Então, o que acontece? Nós não temos na legislação brasileira, com o advento da internet, nós não temos a tipificação dos crimes. Ah, mas isso já existe outro crime. Mas, por exemplo, o vírus não existe como um crime. Alguém pode dizer assim, mas o vírus é como um veneno, mas na justiça não se aceita essa analogia, você tem que estar com clareza. Então, na legislação brasileira, nós precisamos de atualizar o nosso Código Penal. Outro problema é que você tem um aumento de ataques aos computadores. Nós vimos recentemente sites oficiais do Ministério, sites dos bancos, Banco do Brasil, os bancos particulares, todos eles atacados, ainda que não tivessem havido aparentemente grandes prejuízos, mas só o fato do banco ficar fora do ar é um prejuízo, não é para o banco, é para nós, para quem usa o banco, né? Então, esse problema de crimes na internet tem aumentado muito no mundo todo. E o governo brasileiro tem sido omisso nessa questão, porque a discussão já tem 15 anos. Quer dizer, quando o primeiro projeto sobre o assunto foi apresentado na Câmara, e depois foi aprovado em 2003, quer dizer, são 9 anos atrás. Da Câmara foi para o Senado, demorou 4, 5 anos no Senado, passou por 4 comissões, por dezenas de audiências públicas, aí foi aprovado no Senado, em acordo. Inclusive, tinha deputados, senadores ligados ao governo de hoje. O senador Luiz Mercadante foi relator numa comissão e eu fui em outra. Aí nós fizemos alterações, o substitutivo, e depois ele foi para a Câmara. Mas como eu que tomei a defesa do projeto e sou da área, acabou que começaram a chamar de Lei Azeredo, e aí pegou esse nome. Mas a lei, na verdade, não é minha, ela é do deputado de Pernambuco, o Luiz Piauilino. O que acontece agora? Quando voltou para a Câmara, houve realmente uma movimentação dos chamados ativistas. Você sabe sempre como que é isso. As pessoas que são mais ativas acabam parecendo que são em maior número do que efetivamente são. E essas pessoas começaram a dar uma ideia sobre o projeto que não é verdadeira, de que o projeto poderia trazer prejuízo à privacidade, à liberdade. Até o AI-5. Ao AI-5, quer dizer, é uma coisa idiota, porque o AI-5 foi realmente uma legislação muito dura que nós tivemos no Brasil, né? E não tem nada com isso. Então, quando você, não ontem, mas nos últimos dias nós tivemos discussões novas, eu tive uma discussão, foi até muito bom o debate, foi na Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal, o ex-líder do PT, Paulo Teixeira, e eu, fomos só nós dois, e foi muito interessante o debate, porque nós pudemos fazer um resumo de toda essa discussão, aí, de uma maneira mais calma, ele é mais sensível, mais sensato do que outros colegas dele, que às vezes falam essas bobagens, mas ele, então, reconheceu realmente a necessidade do projeto, reconheceu que nós já estamos bem avançados, mas o fato é que existe realmente essa discussão de querer começar tudo outra vez, fazer uma nova redação através de um projeto alternativo. E então a questão ainda não está resolvida. Eu tenho buscado o entendimento, que a gente consiga aprovar o mínimo, fazendo isso, a tipificação dos crimes. É o vírus, é a invasão de sites, é a questão ligada, por exemplo, a própria pornografia, essa já está, de alguma maneira, definida melhor, através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem o chamado phishing, que é quando você manda um e-mail para pegar as informações da pessoa e roubar depois o seu dinheiro no banco, os seus dados. Então, são vários crimes que precisam ser definidos com urgência. Pois é, eu queria que você pontuasse para a gente, porque assim, dentre as críticas também houve falas do tipo, é o mesmo que companhias telefônicas, permitir a companhia telefônica fazer grampos, e os Correios de ler correspondências sem ordem judicial. Eu queria que você falasse para a gente assim, onde ele vai atuar? Em que tipo de situação? Um exemplo para a gente ficar mais claro. A alteração é do Código Penal. Então, ele só inclui no Código Penal, dizendo assim, você enviar vírus para um computador de outra pessoa com o objetivo de danificar esse computador, passa a ser crime. A pena é tal, XX. Esse é um tipo de pena. E quanto à identificação? Não tem identificação. Você tem a questão ligada do computador. Isso nunca aconteceu, de você querer ter a identificação. Existe uma decisão do STJ de que
o que se considera privacidade não é o nome e o CPF, são outras informações. Mas o fato é que essa questão, por exemplo, que foi dita aí no jornal recentemente, ela foi para um rapaz, ele chama Marcelo Branco, ele é lá do Rio Grande do Sul. Eu peguei no Twitter, falei assim, Marcelo, me fala onde é que está escrito isso no projeto, qual artigo? Aí ele ficou emudecido. Eu peguei e cobrei 24 horas depois. Marcelo, e a minha pergunta para você dizer onde é que está escrito que o projeto se assemelha a uma fraude, a fraudar Correio ou a grampear. Não existe nada disso, certo? Evidente que só com autorização judicial é que se poderia ter algum acesso, assim como acontece com a telefonia. Então, é isso que eu estou dizendo. São muitas inverdades que foram ditas, né? Mas se conseguiu um abaixo-assinado de 150 mil pessoas, é muito fácil fazer abaixo-assinado de 150 mil pessoas. Se você falar uma frase que é uma frase de efeito, né? Então, vamos esquecer, você é a favor ou contra a censura na internet? Uai, eu também assino que sou contra. O importante é que tem que ter uma legislação quando esses crimes digitais. Sim, evidente que isso sim. tem que ser feito. Agora, deputado, com relação a esse projeto que prevê aí o FGTS para pagamento de universidade, como é que está isso? Que projeto é esse? Esse é um projeto que eu apresentei ainda como senador. Eu já estou ficando meio antigo, né? Depois de ser prefeito, governador, ainda na época de senador. Então, ele possibilita que as pessoas usem o seu fundo de garantia. O fundo de garantia é do trabalhador, só que o governo, a Caixa Federal, é que faz o gerenciamento desse dinheiro. O objetivo inicial qual que foi? Ele foi criado na época para você prevenir as pessoas quando forem demitidas ter o dinheiro. Mas teve logo de cara também o objetivo de financiar o sistema de habitação, a construção de casas próprias, o antigo BNH. Com o tempo foram se criando várias outras utilidades para o fundo de garantia. E até mesmo comprar ações foi permitido, comprar ação de Petrobras, da Vale. Agora, recentemente, o governo autorizou 5 bilhões de reais do Fundo de Garantia para investimento em viadutos, em infraestrutura. Então, o projeto possibilita que o trabalhador possa usar o seu dinheiro que está ali para financiar a sua educação na escola superior ou do seu filho até 24 anos. Existem limites, ele não pode sacar todo o dinheiro do Fundo de Garantia, tem que deixar pelo menos 30%, exatamente para manter alguma coisa reservada para a sua aposentadoria. Ok. Agora, outro projeto aí, outra causa, aí, vamos falar assim, é a proteção do patrimônio público. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. A Praça da Liberdade virou a proteção, mas são outros patrimônios, no geral. Tem muito assunto para a gente falar. Bom, veja bem, a Praça da Liberdade na verdade, é um símbolo de Belo Horizonte, um dos principais símbolos. Eu era prefeito de Belo Horizonte na época e nós tínhamos um problemão, porque a feira de artesanato tinha crescido demais, um gigantismo, ela se espalhou pelas ruas laterais da Praça da Liberdade e havia uma permanente destruição da Praça da Liberdade, né? Quer dizer, uma coisa boa acabou virando um problema enorme. E foi muito difícil, eu enfrentei até ameaças físicas, tive que enfrentar com a decisão, então, de retirar a feira de artesanato dali. E deu certo. Sim, deu certo, de colocar, foi questão de atitude. O Roberto Martins, que era o nosso administrador Centro-Sul, e então nós fomos juntos e aí fizemos a transferência para a Avenida Afonso Pena da Feira de Artesanato, que é uma atração turística da cidade, está lá até hoje, e a Praça da Liberdade pôde então ser inteiramente recuperada e também com uma coisa nova, que foi a participação da iniciativa privada. Foi talvez a primeira parceria público-privada de porte que nós tivemos, foi ela, a partir na época da antiga MBR, que fez a recuperação. Então, é uma praça símbolo. Ela não pode ser utilizada para grandes eventos. Nós tivemos evento na época do Carnaval, é um absurdo que aquilo tivesse acontecido na Praça da Liberdade. 10 mil pessoas pisando na grama, 10 mil pessoas sujando, destruindo a praça como um todo. Quer dizer, não tem sentido isso. Ali não é um local para isso. Ali é um local de lazer mais calmo, mais com a família, com os amigos, mas não para uma micareta, uma coisa de carnaval. Então tem que haver uma fiscalização, a prefeitura não podia ter autorizado ali essa realização. Tem que ter uma fiscalização permanente para não deixar, por exemplo, que os ambulantes também, que têm todo o direito de fazer o seu trabalho, mas de maneira organizada. E com a saída da sede do governo também virou um local cultural, né? Com esse intuito mesmo, assim, de uma seresta, um violão, comporta. Sim, claro que isso aí é diferente, é uma coisa de menor vulto, né? E hoje é um centro cultural importante da cidade. Esse problema se espalha em outras praças, não só de Belo Horizonte, mas eu diria do estado todo, né? Tem que haver uma organização, quer dizer, a prefeitura tem que autorizar, a polícia tem que autorizar, porque grandes eventos
tem realmente problemas de várias ordens, inclusive esse da questão da violência. Então, nós temos que ter, quem vive em comunidade tem que entender que tem que ter regra para viver em comunidade. E tem que proteger isso aí. Agora, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, queria que o senhor falasse, Belo Horizonte pode ter um consulado dos Estados Unidos? Esse é um assunto antigo, né, que a gente está dando demanda aí, estou lutando por isso há mais tempo já. Eu acredito que está muito bem encaminhado. Eu não gosto de me precipitar em nada, eu acho que a gente na vida tem que ir passo a passo bem mineiramente. As negociações estão sendo feitas, eu cheguei a falar, inclusive, pessoalmente com a secretária de Estado, Hillary Clinton, quando ela esteve no Senado, e eu era senador ainda na época, foram várias reuniões na própria Embaixada Americana. A questão está muito bem encaminhada para que nós possamos ter um consulado aqui e os vistos possam ser tirados em Belo Horizonte, além do apoio que um consulado dá a toda a área econômica e comercial. Cresceu muito o desejo de brasileiros de ir aos Estados Unidos, seja lazer, seja por saúde, seja por negócio, mas hoje é difícil, nós temos só 4 consulados americanos no Brasil. O Brasil tem 10 lá. Tem 10 lá, né? Tem 10 lá. Então, eles estão devendo 6 ao Brasil. Você acha que até Copa, até Olimpíada, alguma coisa já pode sair para a gente? Eu sou otimista que ainda no ano de 2012 nós possamos ter boas notícias. E isso pode ajudar também com relação a quem está ilegal, rapidamente? Sim, é claro que porque para poder legalizar também tem um processo que o consulado coloca todo ele claramente para as pessoas. Em Minas Gerais tem muitos ilegais lá, da região de Valadares, da região de Poços de Caldas. Então, isso também é muito importante que possa ser devidamente esclarecido. E nós, mineiros, somos muitos, né? Merecemos. Sim, claro, Minas é a segunda economia do Brasil. Isso é que eu tenho argumentado sempre. Então, se você vai olhar também os emissores de viajantes para os Estados Unidos, nós somos o segundo. São Paulo é o primeiro, que é o maior estado, e Minas é o segundo. Ok, então, muito obrigado pela participação, sucesso aí nos projetos. Muito obrigado, Maria, eu que agradeço. E o programa de hoje termina aqui, mas continua na internet. As entrevistas você revê no youtube.com/Opinião Minas TV e também na nossa fanpage. Lá você pode deixar seu comentário, sua sugestão e concorrer a prêmios. Então não perca tempo, curta a nossa página no Facebook, participe. Um ótimo dia a todos. Tchau.